Human Podcast Conversas em português. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Human Podcast em português. O tema deste terceiro episódio do nosso podcast é inegavelmente um tema profundamente humano e ao mesmo tempo muito divergente em perspectivas: os desafios enfrentados pelos migrantes. Este não é um tema exclusivamente de agora. Todos os dias, milhares de migrantes abandonam a realidade que conhecem, as suas casas, famílias, empregos e raízes, não por escolha, mas por necessidade. Muitos fogem de conflitos, procuram proteger as suas famílias ou simplesmente buscam por uma vida mais segura, digna e tranquila. Para nos ajudar a compreender a perspectiva de um migrante que dá nome a este episódio, tenho comigo Vasco Malta, chefe da missão da OIM em Portugal, e Daniel Kostiuk, estudante na escola secundária Manuel Teixeira Gomes, que emigrou para Portugal em 2016, conhecendo certamente bastante bem todo o processo pelo qual o imigrante tem que passar ao chegar ao país. Primeiramente, gostaria de pedir ao nosso convidado Vasco Malta que explicasse de forma breve o papel da OIM neste assunto e o seu trabalho enquanto chefe da missão da OIM em Portugal. Bom dia, boa noite e boa tarde, consoante o horário em que os nossos ouvintes nos ouvem. Queria começar por dar os parabéns à Matilde por este podcast e indiretamente e cumprimentar o outro convidado da sessão e dizer-vos especificamente sobre o meu trabalho, digamos assim, enquanto chefe de missão. Portanto, a OIM stands for Organization International for Migration, a Organização Internacional para as Migrações. É a Agência das Nações Unidas para as Migrações e trabalha para garantir que a migração seja segura, seja ordenada e seja humana. Nós estamos presentes em 176 países pelo mundo, é uma organização intergovernamental, portanto são os países que fazem parte da organização, e aqui em Portugal apoiamos o governo, apoiamos os municípios, apoiamos as empresas, a sociedade civil, em áreas como a integração, a migração laboral, o retorno voluntário, proteção de pessoas vulneráveis e o combate ao tráfico de seres humanos. E, portanto, o meu papel enquanto chefe de missão é liderar esta estratégia, coordenar equipas, coordenar os projetos e garantir na prática que estas políticas se traduzem depois em soluções concretas para pessoas reais. Ok, parece-me um trabalho muito importante e que muitas vezes fica na sombra, pronto, é um trabalho que nem toda a gente acaba por conhecer. A próxima pergunta é, então, ao Daniel. Sabemos que a chegada a um novo país desperta sentimentos contraditórios, por um lado a esperança, por outro a mudança, que traz muitos desafios, sejam eles visíveis ou silenciosos, e eu gostava de te perguntar se na tua experiência, quais acreditas serem os maiores desafios emocionais, legais ou até mesmo sociais para um imigrante a chegar a Portugal? Eu, quando cheguei para Portugal, já foi há algum tempo, já vai fazer quase uma década, os desafios eram um bocadinho diferentes. Entretanto, foram também mudando, digamos assim. Por exemplo, quando eu cheguei para Portugal, não existia português de língua não materna. Eu vim para cá, fui esbardalhado com a disciplina de português para falantes nativos e tive que ficar um ano para trás porque eu não sabia falar português e não tinha ninguém para me ensinar. E um desafio que eu também achei que não era daquela altura, era desta. Que o meu último título de residência, antes de eu ter o meu cartão de cidadão, eu tive que ir a Coimbra porque não havia vaga em sítio nenhum para fazer o título de residência e para o fazer tive que ficar na fila às 4 da manhã, à espera que a loja de cidadão abrisse para fazer o título de residência. Não foi uma experiência agradável. Pois, eu efetivamente tenho acompanhado alguns dos teus desafios por seres alguém muito próximo a mim, mas certamente existem muitos dos outros desafios que muitas vezes as pessoas não conhecem e não reconhecem da chegada a Portugal, que não é assim tão simples como as pessoas pensam. A próxima pergunta é então para o Vasco. A migração tem sido um tema polémico e alvo de ampla discussão e debate globalmente. Por esse motivo é fácil de nos esquecermos de que estamos a falar de pessoas com histórias, sonhos, medos e ambições. Do ponto de vista da OIM, o que considera que está a escapar ao público no que diz respeito ao lado humano da migração? É uma excelente pergunta, Matilde. Olha, eu acho que muitas vezes quando se fala das migrações, fala-se em números, fala-se em estatísticas, mas o que fica muitas vezes invisível são as histórias individuais, como o do nosso convidado aqui. A verdade é que o medo de sair, a coragem de recomeçar, a saudade da família, o esforço enorme para se integrar, são tudo histórias de dezenas de milhares de migrantes
e que muitas vezes, como eu digo, ficam absolutamente invisíveis. A verdade é que eu continuo a dizer que por trás de cada migrante há alguém que tomou uma decisão difícil para proteger a família, para trabalhar, estudar ou simplesmente viver com dignidade fora do seu país. E, portanto, devemos respeitar esta decisão e, com empatia, receber o outro que está a tentar recomeçar o seu projeto de vida noutro país, no caso concreto, em Portugal. Daniel, por ser um tema tão falado e discutido, a migração tem sido alvo de mitos e preconceitos. Qual acreditas ser uma das perspectivas erradas que mais prejudica a integração dos migrantes na sociedade e a maneira como são vistos perante a mesma? A primeira coisa que me vem à cabeça é a parte que nós viemos cá para roubar empregos, para tirar lugares e para fazer de tudo e mais alguma coisa de mal. Não é verdade? Porque também as pessoas normalmente assumem a razão pela qual nós vimos. Porque é a pobreza ou é a guerra. No meu caso, não foi nenhum dos dois. Foram circunstâncias próprias dentro da minha família. Entretanto, sempre foi assumido antes de 2022 que era a pobreza, depois que foi a guerra. E sempre houve, todos os meses, sem falha, pelo menos uma pessoa que me diz volta para a tua terra, a dizer que sou eu, precisamente, que estou a tirar a ele os direitos e as oportunidades que ele deveria ter, que é totalmente falso. Deve ser óbvio. E até, por exemplo, uma coisa que achei curiosíssimo, quando eu fui à farmácia recentemente para buscar a minha prescrição de ferro, na nota tenho ferropenia absoluta, eu fui buscar a minha prescrição de ferro e tenho que apresentar um documento de identificação. E como dá para ouvir, a minha pronúncia de português não é assim tão boa. É boa, mas não é assim tão boa e dá para ver ali algumas falhas. E quando eu fui falar com a senhora, ela não estava com uma boa expressão para comigo. Pediu o documento de identificação e tal. Dei uma carta de cidadão, a expressão mudou. Totalmente. Por isso até nós ganhámos a nacionalidade, mas continuamos a ter alguns problemas assim. Claro, e eu tenho acompanhado, como eu disse, o teu processo e sei que é extremamente difícil às vezes conseguir a nacionalidade e as pessoas não têm noção e pensam que é uma coisa de um dia para o outro. E conheço imensa gente que já está cá há imenso tempo e não a consegue e sinto-os tão portugueses, eles sentem-se tão portugueses e efetivamente é um processo super complicado. E bem, estamos a chegar ao fim. Para terminar, gostaria de vos perguntar a cada um que mensagem gostariam de deixar aos nossos ouvintes para que possam olhar para este tema com mais empatia, humanidade e dignidade. Só tenho uma coisa a dizer. Olhem para o espelho e vocês vão ver a nós. Porque nós somos vocês. Um dia vocês também poderão vir a ser imigrantes. Vocês não sabem. Vocês na Assembleia da República até têm imigrantes que foram ilegais. Até. Por isso, um dia somos nós, outro dia são vocês. Todos somos humanos. Excelente. Eu acrescentaria, não tendo a ousadia de dizer que acho que vou dizer melhor do que foi dito ainda agora, mas eu gostava que quem nos ouve pensasse que ninguém migra por capricho. Normalmente migrar é quase sempre um ato de necessidade ou um ato de esperança. E eu acho que se conseguirmos olhar para cada pessoa migrante como alguém que poderia ser e que é o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso familiar, podemos dar um passo, digamos assim, enorme para uma sociedade mais justa, mais humana e mais forte. E como disse ele, basta olharmos ao espelho e olharmos para o outro exatamente como olhamos a nós. E eu acho que essa é a mensagem final que eu gostaria para promover a empatia e a humanidade, que muitas vezes, infelizmente, falha. Obrigado. E também não é difícil de pensarmos em algum membro da nossa família que foi para outro país, mesmo à procura das oportunidades, e que também queremos que seja tratado da mesma maneira que os imigrantes deveriam ser tratados em Portugal. Termino por agradecer ao Vasco Malta e ao Danilo Kostiuk por se terem disponibilizado a participar desta conversa tão humana e necessária nos dias de hoje. A migração não é algo de agora, faz parte da história da humanidade. Que este episódio nos ajude a ver além das fronteiras criadas pela polarização e a reconhecer em cada rosto migrante uma pessoa que ambiciona exatamente o mesmo que nós: segurança, dignidade e oportunidade. Obrigada por nos acompanharem e aproveito para vos convidar a ouvirem o nosso próximo episódio, o episódio número 4, que nos fala sobre imigração e identidade trans. Até à próxima!